Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Cláudia, nossa intérprete. Tudo bem, Cláudia? Nós vamos conversar com vocês sobre história do Paraná. Um dos conteúdos mais importantes, né? Entender a história do nosso município, do nosso estado, entender a história da sua região, do seu município, poder falar um pouco sobre o Paraná, né? O nosso querido estado do Paraná. Especificamente sobre o ciclo do ouro e a erva mate, né? Dois ciclos econômicos importantes na nossa história. O ciclo do ouro, ele vai acontecer no Brasil todo praticamente, né? Principalmente na região das Minas Gerais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, um dos objetivos, dos intuitos iniciais era encontrar ouro e prata e assim enriquecer a metrópole, né? Faz parte aí da política mercantilista. Chegaram aqui no ano de 1500, iniciaram a colonização no ano de 1530 e não encontraram o ouro em abundância como eles imaginavam ou desejavam encontrar. Daí nós tivemos outros ciclos econômicos, né? Foi lá no final do século XVII que a notícia das primeiras pedras de ouro encontrada aqui no Brasil se espalhou por toda a colônia e pela metrópole portuguesa, fazendo aí a corrida pelo ouro, principalmente ali na região das Minas Gerais, mas também encontramos ouro em território paranaense e isso vai contribuir com a ocupação do território paranaense. Vamos dar uma olhadinha no objetivo, compreender a importância das riquezas naturais, ciclo do ouro, erva mate, ciclo madeireiro e da agricultura no Paraná. O Paraná aí que tem, né, a alcunha de celeiro do Brasil. Ciclo do ouro, erva mate e a exploração da madeira. Mas vamos relembrar, né, o que a gente já trabalhou, né? Nós aprendemos aí sobre as diversas formas de ingresso nas Forças Armadas do Brasil, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, né? E você se recorda, você que tem o desejo de ingressar na carreira militar, nós conversamos bastante sobre as formas de ingresso nas academias das Forças Armadas do Brasil. Então aqui, gente, olha só, a história do Paraná, a história do nosso estado, ela é a história contada pela ocupação do seu território. Essa ocupação, a ocupação do território paranaense pelo homem branco, começa pelo litoral do estado e vai ocupando as outras regiões do estado do Paraná. As cidades mais antigas do estado do Paraná, elas se localizam mais próximas do litoral, como Paranaguá, Morretes, Antonina, São José dos Pinhais, Curitiba e algumas das cidades mais antigas, né? A fundação de Curitiba data de 1693, a fundação de São José dos Pinhais, 1691. Então o homem branco vai aí adentrando ao nosso território, vai colonizando o nosso território, porém já havia a presença dos povos originários, os indígenas, que já habitavam o território paranaense há milhares de anos, antes mesmo da chegada do homem branco no Paraná, né? Seus quase 200 mil quilômetros quadrados, né? As mais belas paisagens, desde as cataratas do Iguaçu, na região oeste do Paraná, a Ilha do Mel, no nosso litoral. Então são belíssimas paisagens passando ali pelo Parque de Vila Velha, em Ponta Grossa, e outras paisagens belíssimas no nosso estado, né? E um dos solos mais férteis do mundo, que faz do Paraná ter uma vocação agrícola, né? Nós sabemos a importância da agricultura para a economia paranaense, né? A produção de grãos, a pecuária, a importância desses setores da economia para o Paraná. E aí esse mosaico de raças, de etnias, dos indígenas, do branco europeu, dos africanos e africanas que foram trazidos para o Paraná para serem escravizados nesse processo de escravização que durou por mais de 3 séculos aqui no Brasil. E é esse agrupamento, essa confluência de etnias que vai formar o povo paranaense, né? E os muitos caminhos abertos pelo homem ao longo dos séculos, e eu convido você
a conhecer um pouco dessa história, né? Então olha aqui, né? Paraná, celeiro do Brasil. Veja aí essa notícia, né? 14 municípios paranaenses ultrapassam 1 bilhão em valor bruto da produção agropecuária. Então essa vocação que o estado do Paraná tem para a agricultura, afinal de contas, nós temos um dos solos mais férteis do mundo, né? Vamos lembrar aí, né, a terra roxa do Paraná, a produção de café e mais recentemente de outros gêneros agrícolas, como a soja, o trigo, o milho, o feijão, enriquecendo aí o nosso estado. Então essa notícia para que a gente possa pensar um pouquinho sobre Paraná, celeiro do Brasil. E aí, sobre o ciclo aurífero, né? Ali por volta do século XVIII, como a gente viu, finalzinho do século XVII, início do século XVIII, uma notícia se espalha pela metrópole portuguesa. Havia ouro e prata na região mais ao sul do Brasil. Essa região mais ao sul do Brasil, ela pertencia, a priori, à coroa espanhola, pela linha do Tratado de Tordesilhas. Então, grande parte do território paranaense, parte do território catarinense e do Rio Grande do Sul, segundo a linha do Tratado de Tordesilhas, o tratado assinado entre Portugal e Espanha, que dividiam as terras americanas, pertencia à coroa espanhola e eram terras não exploradas. Quando essa notícia, né, do ouro se espalha pela metrópole, né, várias expedições, entradas e bandeiras saíram aí, né, em busca da terra tão rica. E com essa novidade de se encontrar ouro, né, aqui na parte mais ao sul do Brasil, muita gente veio do litoral paulista, da capitania de São Vicente, e se fixou na ilha de Cotinga, no litoral paranaense. E o interesse pela região cresceu, né, pois havia a possibilidade real de encontrar ouro, né? Prof, aonde fica a ilha da Cotinga? Não te deixo na mão, né, moçada? Aqui, ó, Paranaguá, aqui, né, a nossa ilha do mel, uma das belezas naturais do nosso estado, e aqui a ilha da Cotinga, né? Então o pessoal veio ali da região de São Paulo e se estabelece aqui na ilha da Cotinga, na Baía de Paranaguá, para iniciar essa exploração do ciclo aurífero. Dando sequência, né, então, a ilha da Cotinga, ela é considerada o primeiro território paranaense habitado pelo europeu, lembrando você da presença indígena aqui, né? O Marco Zero do Paraná, foi ali que vai iniciar a ocupação do território paranaense, com esses colonizadores vindo principalmente do estado de São Paulo, né, com a intenção de chegar a Paranaguá e iniciar ali a busca, né, pelo Eldorado, a busca pelo ouro e o enriquecimento que se encontrasse ouro em abundância poderia provocar a essas pessoas, né? E a ilha, ela é um ponto turístico, né? A ilha de Cotinga, ela é um ponto turístico do nosso litoral paranaense, podendo ser encontrados resquícios, ruínas e vestígios do início desse processo de colonização, como, por exemplo, no ano de 1677 foi erguida uma capela, a Igreja Nossa Senhora das Mercês, demolida em 1699 para erigir a Igreja de São Benedito no continente. Nós temos aí as ruínas dessa capela, né? A ruína da capela Nossa Senhora das Mercês, na ilha de Cotinga, né, construída em 1677, posteriormente foi abandonada para a construção de uma nova igreja no continente, ali na cidade de Paranaguá. É uma parte, né, que é possível visitar, né, está em ruínas, passando aí por um processo atualmente de restauro. Poder público, a iniciativa privada, a ONG e a sociedade civil se organizando para aí manter viva a história, né? Então um prédio aí que deve ter mais dos seus 300 anos e conta a história de ocupação do território paranaense, as ruínas da Capela Nossa Senhora das Mercês na ilha de Cotinga, né? E aqui uma atividade para a gente pensar qual a importância do ciclo do ouro para a ocupação do território paranaense. Vamos responder a atividade e a gente volta a fazer a correção, eu, você, Cláudia, juntos. Até mais, pessoal!
Vamos corrigir a nossa atividade então, pessoal? Qual a importância do ciclo do ouro para a ocupação do território paranaense? Trago aqui uma possibilidade de resposta, né? A política mercantilista portuguesa tinha várias características e entre uma dessas características era o metalismo, né? A ideia de que o enriquecimento de uma nação está pautada no ouro e prata. Então o objetivo da coroa portuguesa era encontrar ouro e prata. Então, quando tem essa notícia do encontro, né, de ouro nas regiões mais ao sul do Brasil, a gente tem esse início do processo de ocupação do território paranaense pelo branco europeu que havia chegado aqui para a exploração. Então, quando essa notícia de ouro no sul do Brasil, ela se espalha, Portugal logo então inicia, né, a ocupação do território paranaense, por onde hoje localiza-se o município de Paranaguá, na ilha de Cotinga, né? E aqui a gente fala um pouquinho da erva mate, né? Do mate, tenho certeza aí que faz parte da cultura do seu município, da tua região, a erva mate. Olha aqui, né? E foram os índios que ensinaram o homem branco a usar e gostar da erva mate. Por um tempo, ela foi inclusive proibida pelos jesuítas do seu consumo aqui em território paranaense e território brasileiro. Desde quando chegaram ao Paraná, os portugueses encontraram a planta nativa sendo utilizada entre os índios, né? E os indígenas consideravam a erva mate como uma planta sagrada, né? A erva mate uma planta sagrada. Além disso, eles a reverenciavam como Kaá, palavra que em Guarani quer dizer erva excelente, né? Então veja, não foi o homem branco português que trouxe esse hábito tão comum no nosso território, tão comum no sul do Brasil, que é tomar a erva mate, né? Beber um mate em determinados momentos do dia. A erva mate já era consumida pelos indígenas que a consideravam a erva excelente. Então aqui, ó, além de fazer parte do cotidiano de toda a gente, né, ricos e pobres, a erva mate ela foi o argumento econômico e teve grande responsabilidade na criação das condições para a emancipação política do Paraná. Como assim, professor, ela teve essa responsabilidade? A erva mate, ali, né, no século XIX, início do século XX, se torna o principal produto econômico do Paraná. O Paraná era o grande exportador de erva mate, um dos maiores exportadores do mundo de erva mate. E isso permitiu a formação de uma elite econômica aqui no Paraná que vai então ambicionar, desejar e lutar pela emancipação política do Paraná em 1853. Então a importância da erva mate, assim como também o café na economia paranaense entre o século XIX e o início do século XX. Mas o ciclo ervateiro no Paraná, ele é exclusivo do nosso estado como ciclo econômico. Obviamente, outras regiões do Brasil até poderiam produzir a erva mate, mas era aqui no Paraná que grande parte, né, a maioria da erva mate era produzida aqui no Paraná. Então, tanto que eu trago aqui essa tela do Alfred Andersen para ilustrar, né, o sapeco da erva mate. Ela movimentou a economia paranaense no século XIX. E dentre um dos grandes produtores de erva mate, nós vamos ter a figura do Barão de Cerro Azul. Ele que foi o maior ervateiro do estado do Paraná, um dos maiores ervateiros do mundo, o Barão de Cerro Azul. Político, empresário e intelectual, o Barão de Cerro Azul era homem do engenho, rico e ervateiro, né? E vai também investir no setor madeireiro, né? Ele foi o grande protagonista da cena industrial e da cena comercial do Paraná no século XIX, né? Teve um fim muito trágico, o Barão foi assassinado na estrada que leva para Paranaguá, por ser acusado de traição à República Brasileira recém-proclamada em 1889, mas hoje a gente sabe, né, da importância política e econômica do Barão de Cerro Azul para a história do Paraná
e para toda a história do Brasil também, um dos maiores ervateiros que nós tivemos, né? E aqui eu tenho uma atividade, vamos ler a frase que contém erros nessa frase, erros propositais. Você deve identificar esses erros e reescrevê-la, né? A erva mate, planta pouco importante para a economia paranaense, foi introduzida pelos portugueses no século XIX. Você já identificou o erro, né? Corrige o exercício, né? Corrige os erros da frase e a gente volta para fazer a correção juntos. Galera, vamos corrigir a nossa atividade. Tenho certeza que você identificou os erros que estão nessa frase, né? Então aqui, ó, a erva mate, planta pouco importante, tá errado, né, galera? Foi uma das principais atividades econômicas do Paraná no século XIX. Foi introduzida pelos portugueses no século XIX? Não, né? É uma planta nativa já consumida pelos indígenas mesmo antes da chegada do branco europeu. Então tem aí uma possibilidade de resposta, né? A erva mate, planta muito importante para a economia paranaense, era utilizada pelos indígenas mesmo antes da chegada dos europeus. Bom, né? Falamos sobre o ciclo do ouro, falamos sobre o ciclo ervateiro, né? E a gente precisa também falar sobre o ciclo madeireiro, né? Também um importante ciclo econômico que o Paraná viveu, né? O ciclo da madeira, ela vai acontecer ali por volta do século XIX e século XX, né? Nessa época, as florestas, né, começaram a ser derrubadas para a venda de tronco, né? Hoje, essas madeireiras elas precisam ser legalizadas para fazer essa derrubada de árvores, né, que são reflorestadas, né, áreas reflorestadas, e a madeira precisa ser legalizada, né? A matéria-prima ela era extraída, né, primeiramente do litoral paranaense, né, ali próximo a Paranaguá, Morretes e Antonina, né? E o ciclo da madeira ele vai impulsionar ainda mais a economia paranaense, principalmente com a ligação rodoviária e ferroviária entre o litoral e a cidade de Curitiba, né? A ligação tanto rodo como ferroviária que acontece. E junto com o ciclo da erva mate, com o ciclo do café, vão se tornar aí principais produtos econômicos do Paraná no século XIX, né? E a floresta da araucária, né, ela passou a ser explorada como atividade econômica. Hoje existe uma legislação que proíbe a derrubada das araucárias, que é a árvore símbolo do estado do Paraná. Não se pode derrubar
a floresta de araucária, não se pode derrubar a árvore de araucária sem uma licença ambiental, né? E aqui eu trago uma foto, né, que o novo ciclo ele vai atrair interesses dos ingleses, né, que organizaram o povoamento de áreas desmatadas, né? Sendo assim, vieram milhares de agricultores da Europa para cá, marcando aí, né, a presença dessas companhias inglesas no processo de colonização do estado do Paraná, principalmente na região norte do estado do Paraná, onde a gente encontra a cidade de Londrina, né, que tem esse nome aí, remete à cidade de Londres, e a presença de companhias de colonização inglesa que negociavam, vendiam os lotes de terra aos colonos, né, aos migrantes que queriam se estabelecer na região. E agora a gente faz mais uma atividade, né? Qual a vocação econômica do seu município, da sua região, né? Escreva um parágrafo sobre isso e a gente já faz a correção da nossa atividade. Pessoal, vamos corrigir, né? Não há uma resposta, né, para esse exercício que eu possa, de repente, trazer, porque a resposta depende, né, da vocação econômica do seu município, se é uma vocação agrícola, se é um setor de serviços, se ele é agrícola, qual produto da agricultura, né, tem destaque na economia do seu município, da sua região, se passa por um processo de industrialização. Eu coloco aqui para vocês, né, o Paraná possui grande variedade econômica. Nós somos considerados celeiro do Brasil, né, recordes na produção aí de grãos, devido à nossa produção, né, que nós vamos ter da agricultura. A pecuária também é uma atividade importante. Na capital, na região metropolitana de Curitiba, né, destaque para a indústria automotiva, né, somos aí um dos maiores polos metalúrgicos do Brasil, beleza? Quanta coisa a gente conversou nesta aula, né? Ciclo do ouro, ciclo da erva mate, ciclo da madeira, a vocação econômica de cada região do estado do Paraná que você trouxe na correção do exercício. Agradeço a sua presença, agradeço aí a sua companhia. Fique bem, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.